Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar um fundo imobiliário do segmento logístico que está com muito desconto. Aliás, esse é um dos melhores fundos imobiliários, na minha opinião, do segmento logístico. Inclusive, quando eu comecei a minha carteira pública aqui do canal, chamada Meu Burrinho Lá na Sombra, eu fiquei em dúvida se eu colocava ele ou não dentro da carteira. Mas, como todos sabem, né, não dá para a gente ter uma carteira muito inchada, porque senão fica até difícil aí para poder gerenciar. Mas ele foi um dos que chegaram ali, né? Foi por alguns detalhes que eu deixei ele fora da carteira, mas ele poderia muito bem estar no lugar dos outros 3 fundos que eu tenho. Aliás, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, todas as semanas eu estou compartilhando com vocês as minhas compras e como está avançando uma carteira pública aqui do canal, essa chamada Meu Burrinho Lá na Sombra. Inclusive, tem um grande amigo, o André Siqueira, e ele me perguntou essa semana se a minha carteira ela já está pronta, se eu já estou só engordando ali, né, os fundos que eu já tenho, também as ações, ou se eu ainda vou acrescentar alguma coisa para ela. Sobre isso, eu vou deixar para o vídeo da próxima quarta-feira. Hoje vamos falar a respeito desse fundo imobiliário, que é o Bresco Logística. Bom, esse fundo, Bresco Logística, está sendo negociado aí na casa dos R$ 98,00. Temos aqui os valores de cotação mínimo e máximo em 52 semanas, portanto, em um ano. E a gente vê aqui uma desvalorização superior a 5% nesse período, em que ele teve 7,35% de dividend yield. Bom, ele está abaixo do seu valor patrimonial, que é de 118, quase 119 reais, o que dá um PVP aí de 0,83, ou seja, ele está com 17% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Ele tem 74 mil cotistas, bastante gente, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, o crescimento, e ele é um dos principais fundos imobiliários que está no IFIX. O IFIX, como todos sabem, é o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa e ele ocupa a posição de número 24 ali no índice. Portanto, é um fundo aí com bastante liquidez, né? A liquidez média diária nos últimos 30 dias foi superior a 2 milhões e 200 mil de negociação todos os dias. Seu último rendimento, 65 centavos, o que dá mais ou menos aí 0,65% de rendimento. E esses dividendos têm sido crescentes ao longo do tempo, como a gente vê aqui, mas lá no Funds Explorer fica um pouquinho mais fácil de observar. Rendimentos constantes, mas têm sido crescentes. Voltando para o Status Invest, a gente vê a evolução do patrimônio, como veio crescendo ao longo do tempo, e são 11 ativos que ele possui. A gente vai mostrar já já no relatório gerencial, e são 22 os fundos imobiliários que investem em cotas do BRCO, sendo que um deles é o gigante HGLG. Entrando aqui no relatório, o que a gente vê, né? 11 propriedades ele tem e uma área bruta locável de 446 mil metros quadrados, que pode ser expandida ainda em 6%, ou seja, o fundo tem potencial de crescer mais e entregar mais. A sua renda anual está estabilizada, 39% vem da cidade de São Paulo, ele tem 0% de vacância, isso é super importante, né? Então ele tem imóveis que estão gerando renda, e esses contratos de locação têm prazo médio remanescente de 5 anos. A maior parte deles, contratos típicos e 28% atípicos. 91% dos inquilinos, eles são grau de investimento AAA ou AA, ou seja, só cabra bom, né? E entre as especificações técnicas, 10 dessas 11 propriedades são de classificação A+, ou seja, o melhor que existe em termos de padrão construtivo. Bom, a gente vê aqui, né, no relatório gerencial que não tem muitas alterações, né? Ele é um fundo classicão, ou seja, não é aquele fundo, né, que inventa muita coisa. A renda dele vem dos imóveis e essa renda, como o próprio gestor já falou, ela está estabilizada e por isso que ele garante ali um nível de dividendos bastante regular. Talvez alguém possa dizer assim, puxa, mas ele paga pouco, né? O segmento logístico é um dos setores aí mais seguros, né? Porque você vai ter os imóveis, vai ter ali o cliente, os contratos vão ser, na maior parte, aí, de longo prazo, e quando você tem mais segurança, a remuneração normalmente tende, de fato, a ser menor. Bom, esse fundo ele tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 700 milhões de reais, tem uma taxa de gestão de 1%, taxa de performance de 20% da distribuição. Temos aqui os estados onde ele tem esses imóveis, nas regiões Sul, Sudeste e também no Nordeste, representada pela bela Bahia. Bom, a maior parte deles, 74% dessas propriedades, são last mile, ou seja, estão próximas dos grandes centros, e quase 40% da receita vem da cidade de São Paulo. Olhando para os clientes, né, a gente vê que só tem cabra bom aqui, né? Todas empresas boas, que têm negócios consolidados,
A maior parte desses clientes, onde é que eles atuam? No varejo, né, com ênfase aí no e-commerce, mas tem também bens de consumo, operador logístico. Aqui a classificação deles, né, a gente já passou, então o rating é muito bom. Bom, a gente já viu também que ele tem vacância zero, isso é super importante. É dinheiro entrando para o fundo e para o bolso do cotista. Bom, e 72% dos contratos são típicos e 95% aí do fundo está indexado ao IPCA. O prazo de vencimento aí, a maior parte para depois de 2025, e o número de cotistas tem crescido aí assustadoramente, quase 1000% aí desde dezembro de 2019. E a gente vê também algumas melhorias que foram feitas em imóveis. Um deles, o imóvel da Whirlpool, em São Paulo, que vai acabar depois acrescentando mais ou menos 1 centavo por cota em relação aos dividendos. E também o fundo fez benfeitorias no Bresco Bahia, lá em Lauro de Freitas, o que também vai possibilitar aí um aluguel um pouquinho maior, ou seja, mais dinheiro para o fundo e também para o cotista. Bom, e a gente vai dar uma passada rápida para ver aqui os imóveis que tem dentro desse fundo, e são eles: 2 aqui do grupo Pão de Açúcar, na cidade de São Paulo, o imóvel utilizado pela Whirlpool, também em São Paulo, no qual o fundo está fazendo aí as benfeitorias, Bresco Embu, fica também aqui em São Paulo, na região metropolitana. Temos também aqui o Hub Natura Itupeva, na região de Jundiaí, Bresco Itupeva, região que tem muitos galpões logísticos, Bresco Contagem, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, Bresco Resende, no estado do Rio de Janeiro, Bresco Canoas, lá no Rio Grande do Sul, tenho também BRF Londrina e o Bresco Bahia, por último aí, mas não menos importante, não é mesmo? Muito bem, então qual que é a minha análise aí que eu faço do Bresco? Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, é apenas a minha opinião como investidor. É um fundo muito seguro, ele é muito consistente em relação ao pagamento dos dividendos, é um fundo que não vai te dar nenhum susto, fundo vacância zero, contratos longos, a gestão faz o trabalho dela direitinho. Aí talvez alguém pode perguntar, puxa, mas ele tem taxa de performance? Um fundo que tem taxa de performance, espera-se que o gestor faça um bom trabalho, porque nisso ele ganha e o investidor também ganha. Só não entrou na minha carteira aí por um detalhe, mas ele poderia tranquilamente estar dentro da minha carteira. E diz aqui para mim nos comentários, você já tem fundos do segmento logístico? Gosta desse segmento? É um dos que eu mais gosto porque são fundos seguros com os quais eu pretendo ficar aí longos anos até que eu consiga colocar o meu burrinho lá na sombra, não é mesmo? Então, eu te espero para o próximo vídeo, vai ser a 11ª semana de aportes na carteira pública do canal, e deixo um grande abraço aí para todos vocês. Até lá!